episódio do Bate-Bá, o podcast que entra em campo com quem fez história com o Grêmio. Eu sou Brenda Santos e estarei ao lado do diretor comercial Kleber Vieira e da estudante de jornalismo Yasmin Rainer. Já te convido a deixar o like no nosso vídeo, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aqui, a gente já agradece os nossos apoiadores. I9DP, evoluindo com o seu RH, Hamburgueria do Chaves e também a RIB 889 Carnes Premium, a qual cedeu gentilmente esse espaço para a nossa gravação. Nesse terceiro episódio, estamos recebendo Casimiro Mior. Simplesmente nosso lateral esquerdo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial. Casimiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer todo meu estar aqui com vocês, fazer esse programa e contar um pouco da minha história dentro do futebol e principalmente do Grêmio, né, que foram 13 anos. A gente que agradece mais uma vez, muito obrigado. E já aproveitando, conta pra gente aí como foi o início dessa tua trajetória no Grêmio. Bom, o início era de um menino sonhador, né, que sonhava em ser um jogador de futebol, lá do interior de Serafina Corrêa, né, uma cidade descendente italiana. E eu, com 15 anos, então, vim para Porto Alegre através do meu cunhado, que é o irmão da minha esposa, que depois se tornou procurador, então, o Ademar Zanluc, que foi o cara que me ajudou muito, né, porque ele veio antes para Porto Alegre, conversou com o pessoal lá dentro do Grêmio e preparou para que eu viesse em janeiro, fevereiro para fazer os testes, como era normal na época, né, que não é como hoje, né, que às vezes as escolinhas têm no interior, os olheiros. Então eu vim para fazer o teste em janeiro de 1975 e aí eu acabei ficando, então, mas foi o início, né, na base, onde eu passei 4 anos na base para depois me tornar profissional. Ai, que bacana. Então, comentando dessa trajetória na base, a gente sabe que é muito importante esse início de carreira para depois, posteriormente, então, entrar no futebol profissional. Como que foi a tua participação, ainda na base, na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 78? Bom, eu tive também muita sorte de ter trabalhado com profissionais de altíssima qualidade que foram ex-atletas e ídolos dentro do Grêmio. Eu cito o Vieira, João Severiano, Paulo Lubumba. Então, esses foram meus treinadores no início. E eu, como sempre fui muito aplicado, eu me lembro, no primeiro ano, ainda era juvenil, eu tinha 17 anos, em 1976, e eu fui premiado por eles terem me levado para São Paulo. Então, eu participei, foram 3 anos, 76, 77 e 78. Meu último ano foi 78, eu era o capitão. Nós fizemos um bom campeonato lá, mas infelizmente perdemos para o Palmeiras. Mas foi uma experiência fantástica, né? Porque até hoje é um campeonato que coloca na vitrine muitos, né, craques do futebol brasileiro, né? Haja visto que muito se fala, né, de jogadores que passaram ali na Copinha. E são jogadores que depois, no futuro, se tornam os grandes craques do futebol brasileiro. Casimiro, uma pergunta assim, que eu acho interessante. Vocês pegaram uma geração, e eu fazia parte dessa geração, do a preliminar. Então, a gente ia para os jogos mais cedo, que tinha preliminar. Eu lembro que o Grêmio tinha um infanto juvenil, que era o melhor time, que eu acho que era o time que subiu. E depois vocês viraram juvenis e foram o time que foi campeão brasileiro. E então, aquela vivência, o torcedor do Grêmio já conhecia os caras, tipo, eu te conheci, tu estava ali, porque nós ia mais cedo nos jogos para ver você jogando. É verdade. Eu te cito, assim, todos os jogos era a base, eu era o juvenil, o júnior, né? Era na época infanto juvenil, né? O juvenil, o júnior hoje. Eu lembro até no Grenal de 77, quando que o Yura fez aquele gol mais rápido da história. Então nós jogamos a preliminar e depois a gente ia para a arquibancada para torcer, né, pro time principal. E era muito legal, era muito bacana, porque ali
todo jogador da base já se preparava e sentia o que era a emoção de um jogo. Então, quando chegava no time principal, no time titular, nós já tínhamos uma boa experiência. E eu lembro de nós, quando subimos, ter feito história, porque o Grêmio, como um time que a torcida cobra muito, o Grêmio contratava muitos jogadores de fora do estado para o time principal. E eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, como teimoso que sou, capricorniano, que na época 79, 80, eu tinha sido negociado com o Curitiba e não aceitei. Eu fiquei e a partir desse momento o Grêmio começou a investir mais na base, mas eu fui o precursor, né, desse grupo de 80 em diante, que veio da base para se tornar um jogador importante dentro do time do Grêmio. É interessante essa tua colocação, porque agora, na minha memória, eu lembro do Grêmio, assim, de 70 para cá, dos anos 70 para cá. E realmente era todo mundo de fora, inclusive o time de 77. Depois daquela geração de vocês, se começou a ter essa questão da base do Grêmio, né? Sim. Eu posso citar aqui um treinador que eu acho que mudou a história do Grêmio, mudou o patamar, dentro da minha visão, que foi um senhor chamado Tele Santana. Esse tinha um treinador que ele tinha uma visão muito grande. Então, eu lembro que ele me viu jogar no Júnior, eu tinha 18 anos. Né? Então, o que ele fez? Ele começou a preparar muito desses jogadores para o time principal. Eu lembro que o Jorge Leandro tinha 16 anos. O Jorge Leandro ele jogava no infantil, no juvenil, no júnior e no profissional. Ele tinha 16 anos. Né? E o Tele Santana fez isso com o Denilson no São Paulo. Então, foi um treinador que foi campeão em 77, né? Depois de muitos anos quebrou a hegemonia internacional, mas ele foi um treinador que preparou o time do Grêmio para o futuro. E, na minha visão, foi um treinador que, além de ter conseguido fazer o Grêmio campeão em 77, mas ele preparou o time do Grêmio para ser um time de mudança de um patamar, não só de visão, ser campeão gaúcho, mas ter uma visão futurista para que o Grêmio se tornasse um time de ponta, para ser campeão brasileiro, para ser campeão Libertadores e Mundial. Eu acho que ali foi a grande sacada do Grêmio ter contratado um treinador que nem o Tele Santana. Então, ele foi muito importante no início da tua trajetória? Com certeza, com certeza. Eu lembro porque eu fui fazer um jogo para ser o último jogo no interior, em 78, e foi quando eu tive a infelicidade de quebrar a perna. Tive fratura de tíbia e perone. Mas que eu ia já me tornar profissional, e eu acabei, então, postergando um pouco esse fato. Não sei se foi o destino ou não, talvez se não fosse ainda o momento, mas eu acabei me lesionando e ficando 3, 4 meses com a perna engessada, e só voltei no final do ano, no último jogo da decisão júnior, onde ganhamos o Internacional no Olímpico, e eu fiz o gol. Eu fiz o gol de pênalti e acabamos ganhando. Mas, no caso, assim, eu era para me tornado muito mais cedo, com o Tele Santana, um jogador titular do time do Grêmio. Eu lembro, né, quando tu surgiu e surgiu o Paulo Roberto, na minha visão como torcedor, claro, certo, que tu já aparecia antes, quando naquela derrota para o Inter de Limeira, em São Paulo, 3-1. Ali que foi a mudança, né? Foi todo o processo, tiraram uns e mudaram o Grêmio. Ali mudou e ali o Grêmio andou. Sim, aí já foi um pouco depois, né? Que foi a minha ascensão, porque daí também teve a minha ida de empréstimo para o Juventude, que aí foi 79, quando eu subi 78 para 79. Tá. Aí, chegando no profissional, estava o Dirceu e o Serginho, eram os 2 laterais do time principal. E eu acabei, por um desafio, eu sempre acostumado a jogar na base, ser titular. Eu era o terceiro. Chegava às vezes no treino, não tinha possibilidade de treinar.
Aí o Juventude me procurou e eu acabei aceitando. Sei lá, vou um ano para o Juventude, ganhar experiência, e foi o que aconteceu. Eu fui para o Juventude, na época até fui escolhido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho, de 79. 79. E aí disputamos também o Campeonato Brasileiro, a Série B, lá no Juventude, foi bom, a experiência foi válida. Aí quando voltei para o Grêmio, aí 80, como contei antes, o Curitiba queria me contratar. O Grêmio já tinha feito o negócio, sem me consultar. E aí, com o meu procurador, né, o Ademar, disse: não, vamos desfazer o negócio e vamos ficar no Grêmio e esperar uma oportunidade. Aí foi quando fiz a minha estreia. Os laterais, na época, era o Show, depois veio... O Show não, era o Mauro, o primeiro, que veio do Guarani de Campinas. Isso, E Mauro, depois, em 80, acabou vindo o Nelinho. O Nelinho, isso. O Nelinho, Pô, porque daí o sensacional. Dirceu jogava na esquerda e o Nelinho na direita. Foi o time campeão. No Beira-Rio, 0-0. Isso, com esse time, né? Que era muito bom, Mas eu tive a possibilidade de fazer a minha estreia e aos poucos, buscando o meu lugar no time. Aí foi quando, em 81, acabou acontecendo esse detalhe que tu mencionou, que foi no Campeonato Brasileiro de 81, aí já era o Enio Andrade o treinador, e num jogo lá em Limeira, nós perdemos vexatoriamente, né, pela Inter de Limeira, e o Dirceu foi expulso. No jogo subsequente, era contra o São Paulo no Olímpico. E eram, se me falha a memória, 3 ou 4 clubes, né, que eram... Era. E classificava Era um dois. quadrangular. Quadrangular, e classificava os dois isso. primeiros. Só que nós tínhamos que ganhar do São Paulo para ter chance para a classificação, né? Foi quando, no Olímpico, o Enio Andrade colocou o Paulo Roberto, porque o Show estava machucado. Na esquerda, como só tinha eu, jogava na direita ou na esquerda. Aí o Enio Andrade optou em colocar o Paulo Roberto, que era um menino, 19 anos, 18, 19 anos, e eu fui para a esquerda. Aí foi nesse jogo, ganhamos 1-0 no Olímpico, gol de Baltazar, num sábado à tarde. E a partir daquele momento, daquele jogo, acabou ajustando o time, né, com esses jogadores da base, que lembra do Paulo Roberto, o Nilmar era o zagueiro, eu era lateral esquerdo, então de 4 era o Saul de Leão, que era estrangeiro, aí tinha o China no meio campo, tinha o Odair, né? Tinha o Bonamigo no banco, depois surgiu o Renato, mas aí começou a formar um grupo com uma identidade e muitos jogadores formados na base. O Caio, né? Veio o Caio. Sim, Júnior, aí depois, veio o Baidete, Jorge, o Leandro Vendre, o Luiz Eduardo, o Paulo César Magalhães, né? No meio campo tinha Bonamigo, Luiz Carlos Martins, Caio, o Renato. Né? Então, o que aconteceu? Um time vencedor já não tinha mais tanta pressão de contratar jogadores de outros estados, principalmente mais Rio, São Paulo, jogadores. Claro que na história teve muitos atletas importantes, como Emerson Leão, Hugo de Leon, né, antes Anchieta, o Berdan, o Tarcísio, Visso Tadei, o Tarcísio, que tinha vindo do América, mas ainda era um jogador jovem, né? Lembro do André Catimba, do Visso Tadei, do Tadeu Ritt, do próprio Éder, que o Tele Santana trouxe, que conhecia, né, do América Mineiro. Do América Mineiro. E eu lembro até que o Éder, no primeiro dia que ele chegou no domingo, e na segunda-feira nós fizemos um treino no suplementar ali do Olímpico, e o Tele Santana colocou eu e o Éder. Era o lado esquerdo do time, né, no treinamento. Então isso, ali eu tinha 17 anos. Nossa. Mas a experiência de ter feito a ala esquerda ali com o Éder, que eu lembro que foi quando ele chegou, que ninguém conhecia o Éder, né? E foi um jogador importantíssimo, né, daquele time de 77. O que tu comentaste do Tele Santana, eu não sei quem eu escutei dessa história, tá? Ou eu inventei da minha cabeça. Naquele gol dos 14 segundos, o Tele treinava aquilo
Sempre, sempre, sempre. E os jogadores não gostavam. Esse cara chato fica fazendo... Nossa, isso que na saída do jogo, o Tadeu Ritt disse assim, ó, vamos tentar fazer o que ele manda. E os caras fizeram o gol em 14 segundos. Por isso que eu falo, né, da história. E eu posso te falar que nós, na época, eu era o Infanto, né? Que era o Infanto, era o time, teoricamente, como nós treinávamos à tarde e o Júnior treinava de manhã, nós tínhamos a felicidade de o quê? Fazer o treino contra o time principal, contra o time titular. E nós, então, quase todas as quintas-feiras, nós fazíamos o coletivo, na quinta ou sexta, antevéspera do jogo. E o Tele Santana, ele repetia isso todos os treinos. E lembro até depois, finalizado o treinamento, o Éder batia 30, 40 faltas, escanteios, era repetição. E que hoje a gente não vê. Às vezes o jogador vai ali, treina 1 hora, toma banho porque tem outros compromissos, tem outras coisas para fazer. Mas isso o que? Tele Santana, Enio Andrade, eram os treinadores que faziam na essência aquilo que depois faziam no jogo. Era a repetição, né? E isso o Tele Santana. Então, aquele gol ali foi aquilo que eles faziam no treino, né? E com 14 segundos, até hoje, né, o gol mais rápido da história dos Grenais, que foi o Yura, mas eram coisas que o Tele Santana trabalhava e treinava isso durante a semana. E recuando um pouquinho no tempo antes do profissional, tu sofreu alguma lesão grave ou foi somente no Gauchão de 81? Não, infelizmente eu tive, assim, 2 lesões que atrapalharam um pouco a minha carreira. Eu diria assim, ó, a primeira foi ali em 78, quando eu tive a fratura da tíbia e perônio. Depois tive uma outra em 80, que até hoje tenho uma cicatriz aqui na clavícula. Num treinamento, o Carlos Kiss me empurrou por trás. Eu fui disputar a bola e ele veio me empurrando e eu caí lá de fora do Olímpico. Tem um degrauzinho, né? E tinha a brita. E eu caí de ombro e tive uma luxação, uma fratura. Daí fiquei 3 meses sem poder treinar. E depois a outra mais séria, daí sim foi em 81, aí setembro, outubro, depois de uma volta da excursão da Europa, num jogo em Caxias contra o Juventude. Eu tinha retomado a bola na entrada da área, saímos para o contra-ataque e o jogador Juventude veio por trás e fez o carrinho. E ele fez uma alavanca no meu joelho por trás, porque eu não tinha como me proteger. E aí eu fiz uma lesão de ligamento cruzado, menisco. Aí fiquei quase 1 ano. Quase 1 ano parado. E o médico me operou, o Luiz Carlos Marchetti, falou, olha, o Casimiro dificilmente vai voltar a jogar. Né? Eu tinha 21 para 22 anos. Né? Eu diria assim, ó, que eu perdi 20%, 30% da minha velocidade, que era a minha grande qualidade. O que era? Raciocínio, inteligência e velocidade. Sim. E, na época, eu tinha, para ser convocado a seleção que ia para Toulon, que ia para a França, tinha um Mundial de 82, né, batendo na porta, e o Tele Santana já tinha conversado comigo. Eram os 2 laterais, era Júnior do Flamengo e Casimiro. Tanto é que o Pedrinho, que era o meu reserva, que era do Palmeiras, acabou sendo convocado. E eu fiquei mais de 1 ano parado. Então, eu perdi a Copa do Mundo em 82. E perdi muito da minha qualidade por essa lesão, que foi uma lesão muito séria no joelho. Justamente eu ia te perguntar isso, né? Raramente tinha um lateral esquerdo jogado com a perna direita. E eu lembrei era tu e o Júnior. Os únicos caras que eu vi jogar lateral direito. E naquela época podia ter uma resistência disso, né? Eu vou te colocar assim, da minha base, no caso assim, no meu time lá de Serafina, no Canarinho, eu sempre era o 10, né? Era o craque do time. Né? Eu, quando eu vim fazer o teste no Grêmio, eu fiz o teste como volante e segundo volante. Era meio campista. Como o Júnior também era. Eu era ambidestro. Tanto é que depois, a minha estreia no jogo oficial no Grêmio, foi num Grenal no Beira-Rio, como lateral direito.
porque o lado direito se lesionou durante a semana, ficou doente, teve uma gripe. E na época, acho que era o Vieira. Eu disse, Casimiro, tu joga, tu bate bem com os 2 pés, tu quer jogar na lateral direita? Eu falei, eu quero jogar. Eu joguei lateral direito, nunca mais saí do time. No final da temporada, o Grêmio contratou o Valduir, que veio do Grêmio Santanense. O Valduir depois era a seleção brasileira, né? Um jogadorzaço. Tanto é que o Tele Santana colocou ele no time titular. Aí ele falou, tu joga na lateral esquerda e o Valduir na direita. Não tem problema. Me deixa jogar. E aí foi aí foi a história de eu ser deslocado para a lateral esquerda. Mas a minha posição natural e que eu sempre jogava era meio campo. Por isso que eu usava bem os 2 pés. Ah, entendi. Né? Usava bem tanto a direita quanto a esquerda. E a gente, quando terminava os treinos dentro do suplementar, eu ficava treinando sozinho. O paredão, direita e esquerda, direita e esquerda. Então, essa facilidade de bater na bola, porque também, além de ser uma coisa que eu sempre fiz, por jogar no meio campo, mas também de treinar, de repetir para não ter problema dentro do campo. Porque hoje, às vezes, a gente vê o jogador não sabe dominar uma bola com outro pé, não sabe fazer um passe de 10, 20 metros, porque tem dificuldade de usar o outro pé. Né? Então, nesse aspecto, eu nunca tive essa dificuldade. Tanto é que depois, nós vamos ver o jogo contra o Peñarol, no lançamento, eu fiz um lançamento de jogador de meio campo, né? Que foi a visão de fazer nas costas da defesa adversária para o Oswaldo não entrar em impedimento. Então, e até no sentido assim, de cobertura, quando eu jogava tanto na esquerda quanto na direita, eu nunca tive esse problema. Né? Então, também essa era uma qualidade minha de fazer a função, às vezes, até de uma cobertura do zagueiro. E por isso, esse time do Grêmio, quando nós fomos campeões brasileiros, campeão Libertadores, era para ser bicampeão brasileiro em 82, bicampeão Libertadores em 84, mas era um time que, além de ter muito jogador da base, eram jogadores que se identificavam e que tinha, na essência do dia a dia, uma cultura tática muito forte. Né? Então, por isso que eu diria assim, que eu nunca tive dificuldade de jogar nessa ou naquela posição, porque eu sabia o que eu tinha que fazer no momento que estava em jogo. O senhor comentaste sobre a identificação dos meninos da base, sobre a participação da base também nos jogos do profissional e sobre a situação do técnico Enio Andrade ter colocado os guris da base para jogar o Campeonato Brasileiro de 81 no segundo turno, principalmente. Por que o Enio Andrade ele acabou saindo do clube em 82? Bom, a questão sempre, né, no futebol, a gente sabe, isso sempre acontece, não é só aqui no Brasil, às vezes acontece em qualquer parte. Quando o time não ganha, recai sempre em cima do treinador, né? Que é muito mais fácil trocar uma cabeça do que trocar meio time, né? Então, ali sempre tem algum desgaste, né? E quando os resultados acabaram não vindo, o Enio Andrade acabou saindo com um certo desgaste com a direção, mas foi uma coisa natural. E, obviamente, depois o Enio Andrade voltou, saiu, mas foi um treinador que fez um belo trabalho e deixou uma equipe montada, né? E ficou o trabalho que ele começou, o Enio Andrade, o Tele Santana começou em 77 e depois ficou a base para que outros treinadores viessem, como foi o Enio Andrade em 81, e também preparou toda essa geração para que em 82 fosse vice-campeão brasileiro, podíamos ter conseguido as outras conquistas, e em 83, essa base que tinha ficado do Enio Andrade. Desse pessoal do Grêmio, né? O que tu trabalhou? Tu trabalhou com o Vieira, João Severiano, Paulo Lumumba, Tele Santana, o Enio Andrade
o Carlos Froner e antes teve o Espinosa, Valdir Espinosa. Sim, o Espinosa teve várias passagens, como o Ena Andrade, né? Sim. O Espinosa foi ali, 83, acho que já tinha trabalhado antes, depois ele voltou em 85, né? Isso, 85. Não, 85 eu acho que era o Rubens Minelli. O Rubens Minelli, foi 86. Aí o Rubens Minelli veio antes, depois o Espinosa. E aí, o Espinosa também veio dentro desse contexto com um grupo montado, né, com o Tele Santana e o Ena Andrade, melhor dizendo. Aí colocando algumas peças, porque de 82 saiu o Emerson Leão, né, e veio o Mazzaropi. Eu até diria que 82 foi aquele intervalo, na final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Eu não estava, porque eu estava voltando, eu estava machucado, e o Tarcísio também ficou com uma virose e acabou ficando fora das finais. Eu acho que fez muita falta para o time. Eu diria, sem modéstia, que se aquele time eu tivesse em condições plenas de jogar e o Tarcísio, eu acho que nós tínhamos mais time que o Flamengo. Apesar que o Flamengo tinha um timaço, que foi o time do Zico, foi o time que foi campeão mundial, né, e aí em cima do Liverpool, mas aqueles anos, o Grêmio e Flamengo, São Paulo, mas aqueles 81, 82, 83, 84, eu diria que os dois melhores times do Brasil era Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Como hoje é Flamengo e Palmeiras, né, para comparar um pouco, dois top do futebol brasileiro. Mas o Grêmio, naquele time, era um time muito forte. Muito forte. Dentro e fora do campo, mentalmente, com um time que tinha, além de ter bons treinadores, tinha um grupo que se identificava muito bem. E tinha mais de 50%, 60% eram jogadores da base. Então existia... e os jogadores... que vieram contratados de fora, como o Leão, o Mazzaropi, o mesmo Hugo de Leon, aí depois teve 81 o Baltazar, depois veio o Caio. O Tarcísio eu nem diria como um estrangeiro, porque o Tarcísio era mais gaúcho do que qualquer um de nós. E pela identificação dele com o Grêmio. Mas eram os jogadores que eram de fora, eram jogadores que complementavam os meninos da base. Então existia essa unidade, porque eram jogadores que tinham uma identificação muito grande com o time. E uma coisa que eu acho que é interessante naquele período, né, que o Grêmio começou a investir na base, foi a gente fechar o anel superior do Olímpico Monumental. E juntou tudo. Juntou tudo, né? Juntou tudo. Com a grandeza da mentalidade dos treinadores, que o Grêmio contratou, para fazer um time vencedor, porque não basta. Eu já trabalhei, não só como jogador, mas como treinador, em times de exterior. Eu falo assim, que quando a gente chega, tu vê o time com potencial. Ele falou, mas alguma coisa está errada. O que nós precisamos mudar isso? É mentalidade. Não, fazer de um time pequeno, um time médio, ser diferente. E aí o Grêmio, acho que foi buscando o crescimento dentro do que era há 50 anos antes, quando daí o Olímpico começou a fechar o anel superior com o Hélio Dourado, né? Yes. De um time que era para 30, 40 mil, colocar 80, 90 mil, como foi contra a Ponte Preta. Ponte Preta, né? 98 mil pessoas, acho que tinha. Sim, então foi o maior público da história do Olímpico, né? Então ali, cada vez mais o Grêmio dava um passo à frente para se tornar um gigante como é hoje. E conta pra gente como que foi esses confrontos contra a Ponte Preta. Bom, foram assim, eu diria assim, muito difícil, porque a Ponte Preta era um time do interior de São Paulo, ali de Campinas, mas era um time que tinha um bom treinador e tinha um excelente time, né? Tanto é que a Ponte Preta ali naqueles anos chegou a fazer finais com o Campeonato Paulista. Era um time fortíssimo, né? O meio-campo ali, quase todos aqueles jogadores depois foram para Palmeiras, para São Paulo, jogaram no exterior.
O Grêmio contratou o Osvaldo, que depois nos ajudou a ser campeão da Libertadores. Então, a nossa sorte, eu diria um pouco de sorte também. Olha, quando nas oitavas nós eliminamos o Operário de Campo Grande, ganhamos aqui, ganhamos lá. Fomos jogar contra a Ponte em Campinas na quinta-feira e nós conseguimos fazer um bom jogo. Ganhamos 3-1. Nós fizemos um jogo perfeito. 3-2. 3-2. 3-2. No final estava 3-1 e o Dicá fez o gol lá. Enfim, nós ganhamos e trouxemos uma certa vantagem. Eu acho que aí, talvez, pecamos em achar que nós éramos superiores ou muito melhor que a Ponte. E como aconteceu com o Operário, não, jogo em casa, nós já ganhamos fora, vamos ganhar naturalmente, né? E a gente sabe que não é assim. Então, a Ponte Preta veio sabendo que não tinha nada a perder e foi um jogo muito difícil. Eu diria assim, que nós tivemos no primeiro tempo a chance de fazer o gol e matar o jogo e não fizemos. Aí a Ponte teve uma chance, né? O Osvaldo acabou fazendo o gol de cabeça e se tornou um jogo muito difícil. Eu lembro nesse jogo, no segundo tempo, o Leão fez uma defesa que, se a gente vê esse lance, uma repetição, da onde eu estava, que alguém da Ponte Preta chutou de fora da área, a bola bateu no de Leão e a bola tomou uma curva, fez uma curva assim, em direção e o Leão, quase que atrás da linha, atrás da bola, ele conseguiu tirar e botou para escanteio. Porque aí, se a Ponte faz 2-0, classificava e o Grêmio estava eliminado. Mas acabamos, por sorte, né, por felicidade nossa, ter um goleiro que nem o Leão, ganhamos 1-0 e fomos para a final. Mas aí eu acho que ficou aprendizado. Ficou a lição de que nós tínhamos um time bom, mas não podíamos facilitar, porque classificando para a final nós íamos jogar contra o São Paulo. Mas esse jogo com a Ponte realmente foi um jogo histórico. E incrível, porque psicologicamente eu não me lembro de ter ganho um jogo jogando com a camisa branca. E aquele dia nós jogamos com o segundo uniforme, que a nossa era tradicional, né, preto e branco. E aquele dia nós jogamos de branco, não foi? E no final ainda tivemos um pouco de sorte. Eu me lembro que eu tinha, na época, 15 anos e eu estava com meu pai no jogo, né? E meu pai me disse uma coisa: essa derrota vai nos dar o campeonato brasileiro. Eu disse: pai, nós vamos ganhar de São Paulo como? São Paulo tem todo o time da seleção, era 7 da seleção. E ele disse: não, mas eles aprenderam. Pô, e deu aquele, né? Aí é a história, tu sabe o que aconteceu. Sim. Não, eu diria assim, que o São Paulo era a base da seleção, né? Era São Paulo e Flamengo, né? E sem contar com 7 que eram da seleção, desde o Valdir Pérez, Serginho, o Oscar. Oscar. Tinha Dario Pereira e Pedro Rocha. O Pedro Rocha nesse jogo não jogou, mas tinha o Dario Pereira e Marinho Chagas, que já tinham uma certa idade, mas era um lateral de Copa do Mundo, né? Então eram jogadores em nível de seleção. Mas nós fizemos 2 jogos perfeitos. Nós fizemos 2 grandes jogos aqui em Porto Alegre, né? Teve aquele jogo que ficou na história pela frase do Baltazar, quando ele perdeu o pênalti, porque estava 0-0 o jogo. Nós tivemos um pênalti. O Baltazar até não era o nosso batedor, mas eu acho que ele sofreu o pênalti. Aí ele pediu para bater. Ele bateu e o Valdir Pérez defendeu. Na sequência, o São Paulo veio no contra-ataque e o Serginho fez gol de cabeça. Então, quando fomos para o intervalo, estava 1-0 para o São Paulo, né? E São Paulo, time bom, time que tinha jogadores experientes, né? Bom, todos jogadores de Copa do Mundo. Mas aí o Enan Andrade fez uma mudança. E não sei o que ele tirou. Ele tirou o China e botou o Renato Sá. Tirou o China e botou o Renato Sá. E ficou um time mais leve, mais ofensivo. Perder de 1-0 e nós acabamos virando o jogo de 1-1, 2-1.
sim, do Paulo Zidoro e o Valdir Pérez tentando chegar. Mas foi importante, porque levamos uma vantagem para São Paulo para jogar a final, e a primeira final do Grêmio a esse nível brasileiro, né? Então ali foram 2 jogos marcantes, porque nós jogamos em São Paulo lá com 105 mil pessoas no estádio. Era 100 mil do São Paulo e 5 mil, 2, 3 mil do Grêmio Gaúcho, e o resto de São Paulo torcendo para o Grêmio. Mas era 90% era São Paulino, né? Mas lá também nós fizemos um jogo perfeito, porque o São Paulo não teve muita chance. E acabamos ganhando o jogo, acho até merecidamente. E depois do título de campeão brasileiro, o Grêmio ele fez uma excursão. Conta pra gente um pouquinho dessa excursão. O ponto alto foi a vitória contra o Cosmos nos Estados Unidos, de 3-1. Como que foi essa experiência? A experiência foi fantástica, porque foi, digamos, vários jogadores. A primeira excursão, a primeira experiência fora do Brasil. Nós fizemos grandes jogos, porque ganhamos torneios importantes. Eu lembro que nós ganhamos um torneio de Valladolid, né, jogando contra equipes europeias, né? Esse time ficou 43 jogos invictos. Sim, isso mesmo. Então, ali tem quase um ano de invencibilidade. Acho que nós vamos perder um jogo aqui, não sei se foi o Campeonato Gaúcho ou o Campeonato Brasileiro. Mas nessa excursão nós fizemos, me parece que 9 ou 10 jogos. Fomos para a América Central, Europa, e voltamos. Então, o último jogo era contra o New York Cosmos em Nova York, né? Também que era um time que nenhum clube brasileiro tinha ganho. E o Grêmio foi lá e ganhamos o jogo e fechamos realmente uma excursão com chave de ouro, ganhando do Cosmos lá em Nova York. Eu acho interessante a mudança da estrutura do futebol, né? O Grêmio foi campeão brasileiro em 3 de maio de 81 e o Gauchão começava em agosto. O que vocês fizeram, né? Em maio, junho e julho, 3 meses. Fora por isso, esse período fora... Aí rolava a excursão. Naquela época, como existia um intervalo muito grande, principalmente ali do campeonato regional para o campeonato brasileiro, então basicamente ali junho, julho, agosto, era um período que não existia competições. E nesse período, todos os anos, aí foi 81, 83, 84, 85, 86, 87, todos os anos nós íamos excursionar. Eu lembro que uma vez nós ficamos 39 dias na América Central, voltamos para o Brasil, ficamos 1, 2 semanas aqui e voltamos para a Europa, porque era a pré-temporada dos clubes europeus. Por isso que a gente fazia muito julho, agosto. Eu lembro, 84, nós fizemos Alemanha, Itália. Nós ganhamos do Bayern de Munique, ganhamos do Stuttgart, ganhamos torneios incríveis na Europa. Ganhamos o torneio em Palma de Mallorca, ganhamos do Barcelona, 1-0 a final. Nós ganhamos o torneio da Suíça contra o Benfica, ganhamos o 2-1. Ganhamos o torneio da Philips na Holanda. Então, foram muitas competições onde nós colocamos o nome do Grêmio em toda a Europa. Está chegando ao fim o primeiro capítulo do episódio número 3 do podcast. Eu queria agradecer o Casimiro mais uma vez, agradecer nossos apoiadores, 9DP, Soluções Inteligentes para o seu RH, Hamburgueria do Chaves e RIB 889 Carnes Premium, que nos cedeu esse lugar aqui hoje para a gente gravar o capítulo 3. Em breve estamos de volta. Não esquece de deixar o like no canal, deixar um comentário e se inscrever.